Além do Shabbat. Vamos lá. Hoje à noite estamos começando o mês de Adar, um mês muito feliz. Ainda é dia 30 de Shvat, mas já é o primeiro dia de Rosh Chodesh Adar. Estamos começando então esse novo mês. E o mês de Adar, a gente fala que é Aleph Dar. O Aleph representa Hashem, ele mora, de dirá, de uma moradia. Nesse mês, a gente consegue trazer Aleph Hashem para morar, habitar dentro de nós. E esse é o conceito da Parashá. A Parashá fala para a gente: Ve'asu li migdash ve'shacharti betocham. Façam para mim uma morada e eu vou viver dentro de vocês, dentro de cada um de vocês. Quer dizer, Hashem pede para a gente fazer uma morada para Ele. Como a gente faz a morada para Ele? Através que a gente faz um local adequado para Hashem, que é o Mishkan, que é o santuário. Aonde no santuário que a gente via a maior presença divina? No Aron, na Arca Sagrada. Na Arca Sagrada a gente encontra uma linguagem muito interessante. Quando a gente olha os detalhes de como era feita a Arca Sagrada, a gente vê no Chumash de ontem, um pouquinho no Chumash de hoje, porque a gente falou hoje sobre a tampa em cima da arca. Então a gente vê que você vai fazer o Aron de 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura, 1,5 cúbito de altura. Então a gente vê que tudo é no meio. Entre as explicações do porquê justo na Arca Sagrada tudo era meio, a gente vê outros kilim, outros utensílios no Mishkan que tinham uma medida exata. Então, como a gente já estuda sobre a mesa, quando a gente vai olhar sobre a mesa, o shulchan, a mesa do pão da preposição, do lechem hapanim, a gente já vê a linguagem diferente. Ele fala para a gente como fazer. Ele fala se vai fazer a matai morcot, vai fazer 2 cúbitos de comprimento. Então é 2 cúbitos, você não vê em meio, porque na Arca Sagrada você vê tudo em meio. Então uma das explicações que tem é que a gente tem que saber que para residir dentro de você a Torá, isso que representa a Arca Sagrada, a revelação da Shekhinah, a revelação divina, para isso você tem que ser meio. Para isso, que nem a gente viu na Parashá passada, a gente teve a leitura especial do meio shekel, você nunca pode se sentir mais do que meio, você nunca pode se sentir completo. Então você quer saber como você vai ter o Keter Torah, a coroa da Torá, que ele fala até que representa em cima da Arca Sagrada, tinha uma coroazinha, tinha uma borda ali em cima. Então ele fala, você quer saber como? Os tamanhos sempre é em meio. É 1,5 cúbito por 2,5 cúbitos por 1,5 cúbito, quer dizer, sempre é meio. A pessoa sempre tem que sentir que ele não alcançou. E a gente sabe que no estudo da Torá, a gente nunca tem que estar satisfeito, a gente tem que querer mais e mais, e crescer, e crescer, e crescer. Tá bom. Mais detalhes sobre a Arca Sagrada. Realmente a gente falou, a Arca Sagrada tem aqui a revelação divina. Então já demonstra a revelação divina no seu tamanho, no seu comprimento, altura, etc. Mais do que isso, a gente falou já ontem sobre a tampa, com os cruvim, a imagem daqueles anjos com cara de crianças, que representa a conexão que a gente tem com o nosso Criador. Mas aqui tem mais detalhes interessantes. E entre esses detalhes a gente tem um detalhe muito forte que é uma mitzvah da Torá. A gente sabe que a Torá, quando fala sobre mitzvot, ela nada é à toa. Todos os detalhes da Torá são extremamente importantes. E de repente a Torá fala um detalhe que parece para cada um de nós banal. Quando você vai fazer a arca, você vai botar anéis, 4 anéis. Aonde você vai botar 2 barras. Essas 2 barras eram de madeira por dentro e em volta eram folhadas a ouro. E essas barras eram para você carregar a Arca Sagrada. Nós encontramos também nos outros utensílios. Por exemplo, você encontra... Hoje a gente estudou no Chumash, a gente estudou sobre
a mesa, que nem a gente falou, o shulchan, a mesa que tinha o lechem apanim, aquele pão especial, essa mesa tinha também 4 anéis, onde passava 2 bastões. Só que a Torá não proíbe tirar os bastões da mesa. Assim como também, para carregar a menorá, também tinha um sistema assim. No misber, no altar, também tinha um sistema com bastões. Cada um tinha os bastões, só que não tinha proibição de separar os bastões do utensílio. Qual é o único utensílio que você não podia separar os bastões do utensílio? A arca sagrada. E logo vem a pergunta: por que na arca sagrada era extremamente necessário os bastões constante? Quer dizer, nunca podia faltar em cima junto à arca, nunca podia faltar os bastões. Por quê? Sobre isso há várias explicações. O Sefer HaChinuch é um livro que ele traz para a gente no dia a dia, no dia a dia, ele traz paraxá por paraxá, porção por porção. Ele traz qual é a mitzvah dessa porção. Então ele traz sobre as explicações de cada mitzvah. Então aqui ele traz a explicação porque é uma mitzvah da Torá você não separar o bastão da arca. Qual é o problema aqui? E ele traz um motivo que, na verdade, na hora que as pessoas vão viajar, o povo de Israel viajava, é extremamente importante tá bem preso, o bastão tem que estar bem preso. Então assim tem essa explicação que o bastão tem que estar bem preso, quer dizer, diferente de outros utensílios. Aqui é um utensílio extremamente básico e a gente tem que tomar o maior cuidado para não escorregar e estar bem preso. Então, para não ficar demorando na hora da viagem, o que o povo de Israel tinha que fazer? Tinha que deixar ali constante, ali bem preso. Só que nós sabemos que o povo de Israel viajou aquele momento, mas não viajou só naquele momento. O povo de Israel viajou em vários outros momentos, mas depois, quando chegou na terra de Israel, ficou por muitos anos, 410 anos, durou o primeiro Beit HaMikdash. 410 anos ficar parado no mesmo local, com a arca montada, pronta para viajar, o que acontece? Por que tanta necessidade? Tem outras explicações que tentam dar. Olha, mesmo que o povo de Israel ficou bastante tempo num lugar, mas qualquer necessidade deveria se estar pronto para viajar. Então, para tomar esse cuidado. Uma outra explicação interessante, se eu não me engano, o Rambam traz isso no Moreh Nevuchim, ele traz essa explicação. Ele fala para a gente o seguinte: outros utensílios, que nem a gente falou, a mesa, o candelabro, era diariamente usado. Então o que acontece? Você vai pegar, por exemplo, os pães, que nem a gente estava estudando hoje. A mesa, o shulchan, essa mesa que tinha os pães, todo Shabbat você trocava os pães. Você comia o que você botou na outra semana e botava os novos. Então você tinha que usar. Se você ficar com um bastão ali, vai atrapalhar o uso daquele utensílio. Só que a arca sagrada ficava com aqueles bastões. E ninguém entrava no Kodesh HaKodashim. Ninguém nunca entrou no Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado. Então, já que ninguém entrou lá, então, se ninguém entra, não se fazia necessário esse movimento de tirar. Mas ainda volta a questão, tudo bem, não faz necessário você tirar os bastões, mas fica um problema. Qual o problema? O problema que fica para cada um de nós é: eu não preciso tirar, mas é proibido tirar na arca. E por que precisa estar na arca a todo momento os bastões? Então, a gente já entendeu que tudo bem, se a gente for em viagem, é necessário os bastões. A gente já entendeu que é diferente dos outros utensílios, que não era usado diariamente. Ninguém entrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, onde esses bastões não atrapalhavam. Tudo bem, mas por que era proibido tirar esses bastões de junto à arca?
Muitos sábios já explicaram isso de diversas formas, e muitos parecidos com esse assunto, mas o Rebbe nos trouxe isso de uma forma muito prática, e a gente sabe que, em outras palavras, a Torá viaja com o povo de Israel. E aqui vou trazer um conceito muito interessante entre os Hassidim. Contam que tinha um Hassid, na época do Baal Shem Tov, que ele queria viajar para a terra de Israel. Tem toda uma história, o Baal Shem Tov tinha falado para ele que ainda não era para viajar, etc. E tem uma história inteira como ele foi no mikve. E quando ele estava no mikve, ele começou a ver, ele mergulhou. E na hora que ele mergulhou, ele começou a ver como ele estava indo para Jerusalém. Ele viu o Beit HaMikdash, como falando do Beit HaMikdash depois, ele viu o Beit HaMikdash, ele viu tudo. Só que quando ele chegou, fizeram para ele um tour até o lugar mais sagrado, até o Kodesh HaKodashim, a gente sabe que a gente não entra lá. Mas ele chegou até o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado. E quando apresentaram para ele tudo, quando chegou no Kodesh HaKodashim, ele falou: cadê as luchot? Cadê a arca sagrada? Cadê as tábuas? E naquela hora falaram para ele: isso está em Mésibus, isso está com Baal Shem Tov. Então ele percebeu que ele fez um erro de ter abandonado o Baal Shem Tov e estava querendo seguir viagem para Israel. Então ele voltou, tem toda a história sobre isso. É famoso o dito do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, que cada um, ele falou isso também para um dos Hassidim dele, mas que o Rebbe trouxe isso várias vezes, que a gente deve falar Mach do Eretz Yisrael, faça daqui a terra de Israel. O que acontece com cada um de nós é que no povo de Israel a gente viaja. O povo de Israel saiu em exílio, e o povo de Israel está, infelizmente, mais de 1950 anos em exílio. A destruição do Beit HaMikdash, etc. E a gente vê essa situação. E a gente se pergunta: será que Hashem está conosco? Será que Hashem, no Chas v'Shalom, a pessoa pode pensar que Deus nos livre, Deus abandonou o povo de Israel? E a resposta é que a arca sagrada, que ficava no lugar do Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado, ela estava sempre pronta a viajar. Em outras palavras, Hashem já fez o sistema da Torá, aonde o sistema da Torá é que a Torá viaja com cada um de nós. Cada um de nós, aonde a gente se encontra, a Torá é eterna, a Torá está conosco, e a gente está, em um certo aspecto, no lugar mais sagrado, junto com a Torá na sua essência. É por isso que já Shlomo HaMelech, o rei Salomão, quando ele foi fazer o Beit HaMikdash, ele já fez o lugar do Kodesh HaKodashim, e já preparou, já desde aquele momento, um lugar para enterrar a arca sagrada, num momento que fosse destruir o Beit HaMikdash. Porque aquele local já é um local já preparado para essa situação que nosso povo pudesse passar, que infelizmente acabou passando, que é o exílio. Mas que nem a gente falou, o nosso papel é fazer uma morada para Hashem, e com isso Hashem vai habitar dentro do lar de cada um de nós. Shachanti betocham, Hashem falou: vou viver, vou parar dentro de vocês, dentro de cada um e um de nós, Hashem vai estar morando conosco. Então, para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Certeza Hashem vai fazer a parte dele. Entrando no mês de Adar, nesse mês que Hashem dá, Alev dá, o Alev Hashem, Alufo Shel Olam, ele está morando conosco. Certeza Hashem vai fazer a parte dele, vai realmente morar, habitar conosco de uma forma revelada com a vinda de Mashiach, aonde a gente vai transformar Golá, o exílio, em Geulá. Com a letra Alev se transforma Golá em Geulá, vai se transformar na Geulá Mitita Shleimah, na redenção total e completa, que seja em breve, Bezat Hashem. No dia de hoje à noite, dia 30 de Shvat, o Rebbe nos traz no Yom Yom que muitos Hassidim consideravam o dia da sua chegada em Lubavitch como seu aniversário. Reb Shmuel Betzalel, que era professor do Rebbe Rayatz, ele usa a expressão meu mestre, assim fala o Rebbe Rayatz na linguagem do Yom Yom. Chegou pela primeira vez em Lubavitch na sexta-feira, véspera da Parshat Mishpatim, em 5.608. Cada ano nesta data, ele ficava a noite inteira acordado, obviamente estudando, que ele não fala, mas obviamente se preparando.
E ele fazia questão de pôr tefilin exatamente no mesmo momento que havia entrado em Yechidut, na audiência particular, com Tzemach Tzedek, com o terceiro Rebbe pela primeira vez.